Antes de falar sobre isso, a gente precisa ver a forma como nós entendemos e compreendemos as Escrituras. Todo erro de ensino sobre a fé, sobre a doutrina dos apóstolos, acontece porque geralmente as pessoas têm a tendência de medir as coisas do eixo da ponta para o eixo. Então, por exemplo, eu pego o que Jesus falou para entender o que Paulo disse. Não, ao contrário. O que Jesus... Não, é isso mesmo. Como se o eixo fosse Paulo, entendeu? O que Paulo falou para entender o que Jesus disse. Você falou o contrário. Não, é o contrário mesmo. Eu fico tratando a palavra de Paulo como se fosse o eixo, ou outras cartas como se fosse o eixo, e a palavra de Jesus é complementar ou acessório. Na verdade, isso é a forma de você entender errado as Escrituras. Toda palavra no Velho Testamento e no Novo Testamento converge para Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. O que ele disse é a verdade absoluta e suprema. Toda a interpretação do Velho e toda a inspiração do Novo estava nele. Então você só vai conseguir entender se você partir do ensino dele, que é a coisa mais simples que nós temos em toda a palavra de Deus. Jesus não ensinava para filósofos, para doutores. Ele realmente falava com essas pessoas, ele interagia com elas, mas o ensino dele era para atingir todo tipo de pessoa. Ele buscava alcançar todas as pessoas com o ensino dele. Então o ensino dele era para uma criança de 5, 6 anos de idade e para doutores da lei compreenderem. Era um ensino prático. Toda a ação de Jesus era prático, não tinha nada de filosófico. Para nós, aqui no Brasil, é muito difícil entender isso pela quantidade de filosofia grega que tem na nossa forma de comunicar. Você pode ver que o brasileiro não fala o que ele pensa. Ele fala aquilo que o outro quer que ele diga, para depois chegar naquilo que ele pensa. Então isso são estratégias que não são saudáveis de comunicação, que não ajudam na verdade e que no fim geram uma série de filosofia. Não fala com obviedade, né? Não é óbvio não falar. Repete a frase. Qual frase? O do brasileiro. Não, brasileiro? A frase de as pessoas quererem entender o evangelho de Paulo. É como se eu pegasse a fala de Jesus para explicar a fala de Paulo. Não é isso que acontece, é o contrário. A fala de Jesus é o eixo de tudo. A fala de Paulo e o Velho Testamento está complementando a fala de Jesus, não o contrário. É isso mesmo. Érico, mas Jesus só repetiu a lei. É verdade. Mas você precisa entender que ele não está complementando o que a lei dizia. A lei era uma sombra daquilo que ele é. Ele é o centro de todas as coisas. Deus fez ele. Então, para você entender as Escrituras conforme o Senhor, você precisa primeiro entender o que ele disse, na simplicidade do que ele disse. E todas as cartas apostólicas, todas as profecias, todo o Velho Testamento vai complementar aquilo que o Senhor Jesus disse. O barato é que quando não se compreende os ensinamentos de Jesus, parece que a obra de Paulo, de Pedro, parece que a obra dos homens ficou maior do que a obra de Jesus. Aí, mano, entra aquilo que a gente estava falando aqui antes, o reducionismo. Porque a pessoa entende as Escrituras com base em filosofia de homens e não no ensino de Jesus. Então, se baseia exatamente no que você vai falar agora. E a gente queria ficar interpretando, né? Jesus falou um assunto, mas o que Jesus queria Mas dizer Paulo, com isso? né? O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer exatamente o que ele disse. É isso mesmo. Lembro de um dia Então, primeira coisa que você precisa observar em qualquer doutrina, qual é a opinião de Jesus sobre o assunto. Um exemplo. Vamos estudar sobre divórcio e casamento. A primeira coisa que eu preciso considerar é a opinião de Jesus sobre o assunto. Você vai notar que a opinião de Jesus é muito simples. Não tem variação, não tem sombra de dúvidas do que ele diz. Depois eu preciso considerar o que as profecias, o que as cartas apostólicas, o que todas as demais fontes bíblicas dizem. Com base nisso, eu chego a uma conclusão da verdade bíblica sobre o assunto. Agora, se eu inverto essa ordem, eu dou margem para interpretações, para contextualizações que desvirtuam o eixo do ensino de Deus. Então eu preciso ter essa premissa. Primeiro, o ensino de Jesus. Segundo, o ensino dos apóstolos. Terceiro, todas as profecias bíblicas. Por último, todas as demais fontes. Isso não desconsidera
os apóstolos. Pelo contrário. Porque eles eram inspirados pelo Senhor. Mas não tem como um apóstolo de Jesus subverter uma verdade de Jesus. De Jesus. Então, é eu que entendo errado. A Bíblia não está errada. Muitas muito vezes Exatamente. o entendimento é que está errado. Muito bom você falar isso. Eu já vi muita gente dizer assim, a Bíblia tem muita contradição. Não, não tem contradição. Nenhuma. Se eu estou achando que o apóstolo Paulo falou alguma coisa diferente de Jesus, é porque eu ainda não entendi o assunto. Eu querer interpretar segundo, para me satisfazer, Aí para que entra, possa validar aquilo que eu penso. aí entra aquela Eu doença, acho. aquela doença inflamatória chamada versiculismo. Eu começo a tirar da Bíblia para encaixar no meu contexto, É isso aí. ou na minha linha de raciocínio e na minha linha de pensamento. E eu começo a tirar de Paulo, de Pedro, começo a tirar do Velho Testamento, eu começo a adequar ao estilo de vida que eu quero ter. E isso tem a ver com o final do que o Eric desenhou, que a gente estava falando. E isso tem a ver, manos, com o idealismo e não com a verdade bíblica de Jesus. Uma outra forma do idealismo se manifestar é quando ele trata do seguinte: o que eu deveria fazer era medir a minha experiência congregacional pelas Escrituras. Certo. Geralmente as pessoas pegam as Escrituras e ficam tentando adequar elas à experiência congregacional.